Paz e bem, estamos aqui para falar de uma estranha família católica. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, ative seu sininho para receber, né, as mensagens de vídeo, os vídeos que estão chegando, compartilhe nas suas redes sociais. E não esqueça do meu apoia-se, que com R$ 5 você ajuda uma família que precisa e leva um livro do tio Cláudio. Antes de mais nada, eu também quero dizer que hoje às 7 horas o Robson lá no canal dele vai estar fazendo um Pérolas Protestantes, ao qual eu pretendo participar, caso o equipamento aqui permita, né? Que meu equipamento aqui às vezes falha, essas coisas todas. Mas se Deus quiser a gente vai estar lá às 7 horas. Agora vamos falar de uma estranha família católica. Eu, por esses dias, eu peguei um documentário muito interessante sobre, né, o Charles Addams. Para quem não sabe quem é o Charles Addams, ele é o criador da família Addams. E nesse, né, documentário, o Charles Addams, né, uma biografia dele, ele conta a inspiração dele para a família Addams, que é uma família católica. Ele se inspirou numa família católica para criar a família Addams. Você tem que entender. E quando ele escreve, faz os quadrinhos, é na década de 30. Ele escreve de 1930 a 1988, até a morte dele. E por que ele se inspira numa família católica? Que ele, como protestante, ia nos lares católicos e viam imagens de santo, Jesus crucificado na mesa, de jantar, tinha na casa o Cristo crucificado, e ele achava aquilo muito, como protestante, óbvio, muito gore, muito gótico, muito macabro. Então ele começou a escrever as tirinhas, começando pela Mortícia. A Mortícia foi a primeira criada. Aliás, de 1933 até 1964, os personagens da família Addams não tinham nomes. Foi depois do seriado que ele teve que criar um nome para os personagens. Então, primeiro ele criou a Mortícia, depois ele criou o Gomes, que é o marido da Mortícia. Eles começam o namoro, depois casam. Depois vem os filhos, a Vandinha e o Feioso. Depois vem a vovó. E depois o tio Fester, a Coisa, o primo It, todos aqueles que a gente conhece da família Addams, ao qual o Charles ele escrevia para satirizar, os costumes estranhos dessa família. Um dos costumes estranhos que ele achava era que o pai da família, que era o Gomes Addams, ele se entretinha com os filhos. Ele brincava com os filhos, algo que não era comum na sociedade, protestante da época. Você veja, por exemplo, Mary Poppins. Se você viu Mary Poppins e não entendeu que a Mary Poppins está lá para salvar os pais das crianças que não tem tempo para elas, você não entendeu o filme Mary Poppins. A mesma coisa, por exemplo, Indiana Jones e a Última Cruzada, um filme mais recente, ao qual você vê que o pai também não tem tempo para o filho. Ou, Duro de Matar, que o marido ele não tem tempo para a família. E o Gomes, apesar de ser advogado, e foi ali que, nessa biografia que eu descobri que o Gomes Addams era advogado, ele está sempre envolvido com a família. Ele está sempre brincando com os filhos, ensinando coisas para os filhos. E ele achava isso altamente estranho, para a sociedade da época. Um homem se envolver em brincadeira de criança. Eu acho isso também interessante, que era uma característica católica, que no filme de Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, ela fala isso, que o pai brincava com os filhos e as pessoas achavam aquilo, os protestantes achavam aquilo estranho. Um homem adulto brincar com crianças. Outra coisa interessante, que ele começa pela Mortícia, ao qual a mulher católica tinha um destaque dentro da família. Ela não levava só o nome do marido.
Coisa diferente do protestantismo, em que a mulher entrava muda, saia calada. Você vê todo o movimento feminista que tinha nos Estados Unidos, e a Mortícia tinha autonomia dentro da casa. Ela tinha como é que eu vou dizer, tanta autoridade quanto o Gomes. Aliás, o Gomes Adams, outro detalhe, ele não era bobão. Por exemplo, como é o Homer Simpson, como é aquele cara do Family Guy, né, o Peter Griffin, né, ou o Família Dinossauro, né, ou o cara é um bobão. Não, o Gomes Adams, apesar de ser uma pessoa que acredita nos outros, ele é também descrito como um homem pacífico, né, um homem tranquilo e altamente apaixonado pela mulher. Né? Algo que também era estranho na sociedade americana, visto, por exemplo, com a série, né, que tinha casado com filhos, né, que era até com... Era o Al Bundy, né, a família Bundy, né, que o marido não aguentava mais fazer sexo com a mulher, ao contrário do Gomes Adams. Aliás, Gomes Adams, o nome Gomes é um nome latino. Outra coisa que ele achava completamente estranho nessa família católica é que eles não mandavam os idosos para asilo. A vovó Adams, ela não antagoniza com o Gomes ou com a Mortícia, apesar de ser a sogra. Como acontecia, por exemplo, nos Flintstones, onde a sogra, né, desprezava e antagonizava com o Fred. Ou a vovó Zilda na família Dinossauro. Né? Ou na Feiticeira, né, que a Endora, né, humilhava o James, né, o desprezava. Não, a vovó Adams, ela estava ali como fonte de sabedoria, mas ela não antagonizava nem a Mortícia nem o Gomes. E, aliás, no começo das histórias, eu não sabia se ela era mãe da Mortícia ou mãe do Gomes. Depois é que foi, né, passado que ela era mãe do Gomes. Mas nos quadrinhos, não. Porque não fazia a menor diferença, porque ela era a vovó. Né, o centro da sabedoria antiga. Tinha uma família que aceitava o diferente, que era representado pelo tio Fester, que era careca, e o primo It, que era completamente cabeludo. Ele era tão cabeludo que, né, você não via nem o corpo dele inteiro. Uma família que aceitava o diferente. Né? Era a unidade na diversidade, a família Adams, que é um princípio católico. Tinha o Mãozinha. Aliás, o Mãozinha nos quadrinhos eu não sabia, porque eu só conhecia através dos filmes e desenhos animados. Ele tinha corpo, só que nos quadrinhos ele aparecia parte do corpo dele. Né? Não que ele fosse desmembrado, mas eram partes, assim, ele ficava no canto, aquela coisa toda, e com o seriado, né, viu a mãozinha que a gente conhece, que é só a mão, né, que era parte também integrante da família. O Tropeço, né, o Lurt, né, que era o empregado, ele era tratado como alguém da família. Isso também ele achava totalmente estranho, não tinha aquela distância entre patrão e empregado, o empregado sendo um ser inferior. Não, ele era respeitado dentro daquela família. As crianças eram ensinadas a respeitar o Tropeço, apesar de ele ser um empregado. Então, por Charles Adams, assim, eu estou falando, quando ele cria a família Adams em 1930, a sociedade protestante vê aquilo completamente estranho. Entendeu? Eu estou citando aqui, né, filmes para que você compare, séries para que você compare a diferença dessas séries, né, que retratam a sociedade norte-americana protestante e a família Adams. Que o Charles, né, Adams achava que era gótico porque tinha crucifixo de Cristo pela casa, imagens, né, para aqueles idólatras católicos, né, segundo ele. Né. E não que ele tivesse preconceito contra os católicos, ele somente achava estranho aquele comportamento,
né, de não segregar as pessoas, de aceitar o diferente, né, de não se jogar os idosos em asilos e sim acolhê-los dentro de casa, de, de ter, né, uma matriarca que sabe o seu lugar, porque a vovó Adams, ela, quando o Gomes e a Mortícia eles decidem algo pelas crianças, ela fica na dela. Ela entra como voz de sabedoria, de conhecimento. Tá, um conhecimento gótico, beleza. Mas mesmo assim é uma pessoa respeitada dentro daquela família. Ela não é botada de lado, né? A relação entre patrão e empregado também, não importa se o Lurk ele era um mero empregado, ele tratado por respeito pelas crianças. As crianças eram ensinadas a tratar ele como respeito, como uma pessoa, como um indivíduo, ao qual a sociedade, né, no caso protestante, achava isso estranho. Então, eu acho assim muito interessante essa biografia do Charles Adams e a criação da família Adams. Né? E, e como é que a sociedade protestante, na década de 30, não sei hoje em dia, né, as coisas mudam, achavam estranho o comportamento dos católicos. Aliás, a família Adams, como eu falei, né, o Adam, o chefe, né, o Gomes Adams, ele é latino. Né, porque era uma característica também, né, das famílias católicas, eram ser latinas, na época de 1933. Hoje em dia, né, o catolicismo cresceu dentro dos Estados Unidos. E eu espero, sinceramente, que os católicos de lá mantenham as tradições e os valores da família Adams, os bons valores, ao qual era achado estranho naquela sociedade. E que nós também cultivemos isso nessa quaresma. Né? O costume até do Adams usar roxo era um costume católico. Né? O roxo era o Luther, o Gomes usava nos quadrinhos roxo e preto. Né? O preto por quê? Porque a Mortícia também simbolizava a morte, né, do mundo, para o mundo. Mas ao mesmo tempo que os Adams eles, né, usavam preto e roxo para simbolizar essa morte, né, que é a morte que Paulo fala que nós temos que morrer, né, matar o velho homem para entrar na vida, apesar de eles usarem preto, roxo, ter um tom fúnebre, os Adams eles são alegres. Né? Os árabes são extremamente alegres, eles se unem, né, em volta do piano lá, né, toca a música. É uma família alegre, uma família feliz. Não há tristeza na família Adams. Né? E eles resolvem tudo unidos. Então, gente, é aquela coisa, né? Parará, parará. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa aí seu comentário. O que você achou? Você sabia essas coisas da família Adams? Ou não? O que você acha desses valores que tinha dentro dos quadrinhos da família Adams? Estou falando quadrinhos, não estou falando dos filmes, nem da série, não. Né? O que você acha que os protestantes achavam esse costume estranho? Esses costumes católicos estranhos? Deixa aí sua opinião. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.